E aí galera, eu sou o Rômulo. E eu sou a Gabi. E a gente é do canal Estrada Bonita. E hoje a gente vai começar o vídeo um pouco diferente aqui, porque a gente já vai começar comendo. A gente tá aqui no Parque 3 de Fevereiro, que é um parque muito grande aqui de Palermo, em Buenos Aires. E eu já parei ali para comprar um choripan. Aqui, vou mostrar ele para vocês. Bem na entrada aqui, deixa eu mostrar. Bem na entradinha ali já tem uma banquinha que vende choripan. E a gente, como não almoçou, vai aproveitar para bater um rango aqui. E depois vamos mostrar o resto do parque aí para vocês. Aí. Ó galera, esse choripan aqui eu pedi Pra quem não sabe, choripan tem esse nome porque essa linguiça se chama chouriço e com pão, então é choripan. E ele botou uma salsa crioja aqui, é tipo um vinagrete deles aqui, um pouquinho mais forte. Vamos provar, ver se é bom. Aprovado? Quanto custou? 200. R$5. Muito bom, vale muito a pena. A linguiça é muito boa, sério mesmo. Então galera, para contar um pouco a história aqui do Parque 3 de Fevereiro, tem que contar meio que toda a história do bairro de Palermo, né? É para vocês situarem mais ou menos, a gente tá aqui meio que a porta de entrada do parque, que é esse monumento que tem aqui atrás, que é o monumento em homenagem à Carta Magna, mas que o pessoal aqui na verdade chama de Monumento dos Espanhóis, porque foi uma doação dos espanhóis aqui da comunidade espanhola para Buenos Aires. Na verdade esse monumento ele homenageia a Constituição da Argentina e a independência da Argentina em si. Então é meio que controverso chamar de Monumento dos Espanhóis, né? Já que a Argentina se fez independente da Espanha. O Parque 3 de Fevereiro ele coincide um pouco com a história de Palermo. A gente se pergunta um pouco às vezes por que Palermo se chama Palermo, já que a principal cidade da ilha da Sicília, na Itália, também se chama Palermo. Será que tem alguma coisa a ver? Então vamos contar agora nesse vídeo. Há muito tempo atrás a Espanha dominava a região da Itália, ali, uma parte da Itália, inclusive a ilha da Sicília, que é onde a capital se chama Palermo. Um homem chamado Juan Domingues nasceu nessa ilha e foi registrado como espanhol, apesar de ter a cultura e sempre ter falado italiano, a língua italiana. Juan Domingues ele foi para a Espanha muito novo e se juntou meio que à corte ali do rei Carlos V, se não me engano. Nessa época ele já era conhecido pelo apelido de Palermo, né? Que nem tem no Brasil, o pessoal chama os catarinenses de Catarina, chama os baianos de Bahia e tal, mais ou menos essa ideia assim que tinha. E eles lá na Espanha esse cara era conhecido como Palermo, já que ele vinha da cidade de Palermo, na Sicília. Ele pediu para o rei para poder fazer algumas expedições na América Espanhola, já que a Espanha dominava desde o Ushuaia até o Alasca. Então ele fez esse pedido para o rei autorizou e mandou alguns homens junto com ele para conhecer, também até para tentar colonizar essa região. Ele foi ali para a região patagônica da Argentina e depois ele voltou sem nada de muito interessante assim nessa viagem, mas na volta ele parou aqui em Buenos Aires. E como ele era muito amigo do rei e estava meio que começando a cidade, Juan Garay, que é o fundador da cidade, tinha recém-fundado a cidade de Buenos Aires, e a Espanha tinha estabelecido o Cabildo aqui, que a gente conta nesse vídeo, dá uma olhada lá que a gente conta bem a história de o que é o Cabildo, se você não conhece. E esse cara, o Palermo, ele foi chamado para fazer parte do primeiro Cabildo da cidade, e ele topou, lógico, porque era um cargo de honra, assim, e acabou se estabelecendo aqui na cidade de Buenos Aires. Alguns anos depois ele casou com uma filha de um estancieiro. Estancieiro é o fazendeiro pra gente, assim, então estância era geralmente uma propriedade grande criadora de gado. E essa mulher herdou do pai dela, quando ele morreu, uma pequena parte da fazenda que ele tinha, que era justamente essa região aqui onde hoje são os bosques de Palermo, ou o Parque 3 de Fevereiro. Quando ela herdou essa terra, ela não tinha muito o que fazer, porque não era um lugar propício para criar gado. Mas também logo depois ela morreu, então quem acabou herdando no final foi o genro, que era o Palermo. Ele herdou toda essa região aqui do sogro. Na verdade era uma região muito pouco interessante para ele, mas acabou já sendo conhecida como as Terras de Palermo. Então já começaram a dar denominação dessa região de Palermo. Juan Manuel de Rosas, na época era prefeito, meio que intendente aqui da cidade, e ele comprou essa terra aqui, esse alagadício que tem, e começou a jogar fertilizante e algum pouco de terra e tal, pedra, para tentar fazer com que ela não fosse mais alagadiça
porque o plano dele era construir um parque gigantesco, pessoal, para ele mesmo, e uma mansão. Ele conseguiu construir a mansão e começou a meio que começar a estruturar os bosques, assim. Ele queria fazer uma espécie de um bosque europeu, assim, porque ele gostava muito da Europa e tinha essa ligação com a Europa. E ele conseguiu construir a mansão, ele conseguiu construir uma parte do bosque e ele criou uma espécie de uma quinta, assim, só para ele, para ser o lugar onde ele viveria, mesmo depois que ele deixasse de ser o intendente aqui da cidade de Buenos Aires. Juan Manuel de Rosas, ele declarou guerra ao Brasil e ao Uruguai na famosa Guerra do Prata, que foi a guerra que é uma das guerras mais marcantes do Brasil e da Argentina, onde os países ali lutaram pelo controle dessa região aqui do Prata, já que era uma região economicamente, assim, por causa dos portos e tal, muito importante. Juan Manuel de Rosas, ele perdeu a guerra e foi deposto, então ele foi mandado para o exílio lá para o Reino Unido. Toda essa região aqui que pertencia ao Rosas, que era o parque pessoal dele, a quinta dele, foi passada para o governo. A partir desse momento que foi passada para o governo, que foi estatizada toda essa região, nunca mais passou a ser privada. Então, a partir desse momento, ela virou pública para sempre, até nos dias de hoje. O criador, assim, como é que pode dizer, o criador oficial do parque foi o Domingos Faustino Sarmiento, que era o presidente da Argentina na época. Ele criou o parque e deu o nome de 3 de fevereiro, em homenagem ao dia que o Rosas caiu do poder. Então todo esse parque, o nome dele é em homenagem a essa queda do Rosas. O Domingos Faustino Sarmiento, ele criou, mas ele não fez muita coisa aqui, porque ele criou meio que no final do mandato, assim, e tal. E o próximo presidente, que era o Nicolás Avellaneda, esse sim foi o primeiro responsável pela primeira estruturação aqui do parque como um parque de uso público, de uso para os cidadãos. Ele fez bastante coisa, ele criou, cedeu alguns espaços para a iniciativa privada explorar, não que a iniciativa privada ia dominar até hoje, assim, mas ele cedeu alguns espaços para construir clubes de campo. Ele também construiu alguns velódromos, construiu o hipódromo de Palermo, que é muito famoso até hoje, a gente vai mostrar aí no vídeo para vocês, e meio que começou a estruturar aqui os parques. Depois que o Nicolás Avellaneda saiu do poder, e a cidade de Buenos Aires se tornou independente, então a cidade de Buenos Aires ela é conhecida como cidade autônoma. Isso porque ela funciona meio que como uma província daqui, então ela não está diretamente relacionada com a província de Buenos Aires. Ela é uma cidade realmente autônoma, uma cidade que tem as suas leis, o seu governo e tal, independente da província. E a partir do momento que ela se tornou cidade autônoma, todo esse parque foi passado para a administração da cidade. Coincidiu meio que os primeiros prefeitos da cidade coincidiu com a chegada de um cara que a gente também falou num dos vídeos, vou deixar no card aqui, que foi o Carlos Thaís, que ele chegou aqui na Argentina. Ele foi nomeado como diretor de parques e passeios aqui da cidade de Buenos Aires. Então coincidiu meio que a época que ele chegou com a época que esse parque foi passado para a cidade. E aí o Carlos Thaís, que é um cara incrível, a gente contou bem a história dele, ele tinha meio que essa região toda do governo aqui, que é aproximadamente 15 hectares, meio que para brincar assim com as ideias de urbanismo, ideias de paisagismo dele, e ele foi o principal responsável por transformar isso aqui no que é hoje. No vídeo de hoje a gente vai mostrar essa parte aqui do planetário, outra parte aqui de um laguinho que tem do lado, os lugares que a gente prefere ficar assim para fazer um piquenique, para vir passar o final de tarde no domingo. E depois nos próximos vídeos a gente vai mostrar o Rosedal, vai mostrar o Jardim Japonês e também vai mostrar o hipódromo aqui de Palermo para vocês. Então galera, em 1958 começou a sair alguns rumores aqui na cidade de que o município deveria ter o seu próprio planetário. Em 1962 o projeto foi aprovado e eles começaram a construir o planetário que vocês estão vendo aqui atrás. Foi desapropriado esse terreno, que na época aqui era o Buenos Aires Cricket Club, e ele foi desapropriado, foi levado para outro lugar e o lugar deu início às obras do planetário. A primeira sessão do planetário foi feita em 1967 com várias escolas aqui da região. Então eles chamaram esses alunos dessas escolas para participar dessa primeira exibição. O planetário ele recebeu reformas em 2011, quando ele adquiriu um novo equipamento para fazer as projeções. Em 2007 é onde foram restauradas todas essas colunas que dão suporte a ele. Ali dentro tem algumas espécies de asteroides que foram encontradas aqui em solo argentino, e também tem uma pedra, uma rocha lunar que foi trazida da Lua
pela Apollo 11, que foi dada de presente pelo presidente Richard Nixon aqui para o governo da Argentina. Então, pessoal, o planetário, apesar de ser uma construção muito linda, ele tem a sua função única, vamos dizer assim, né? Que é a função de projeção. Então, na abóbada que ele tem ali em cima, é onde é projetado essas apresentações, esses eventos digitais, né? Que é como esses que tem hoje aqui, que infelizmente a gente não vai poder conhecer. Que tem algumas apresentações para crianças, algumas apresentações sobre a Terra, né? Sobre o clima, sobre a natureza, enfim, são várias apresentações que acontecem dentro do planetário. Mas apesar dele ser uma construção importante e muito bonita, ele não é a única atração aqui do parque, né? Muitas pessoas, o pessoal de Buenos Aires mesmo, costumam aproveitar muito esse espaço por ser um espaço uma área verde, por ter grama, por ter bastante árvore. Então muita gente vem passar o final de semana aqui com as crianças, né, com a família, jogar baralho, fazer piquenique, tomar o seu chimarrão. Então acaba que a atração principal se torna mesmo o parque. Além disso, né, das pessoas virem aproveitar esse espaço, também tem muitos eventos, né? Tem evento de cosplay, a gente já chegou a ver aqui. A gente tá ouvindo também um barulhinho ali, tem alguma apresentação, algum ensaio também acontecendo aqui agora. E além disso tem um lago aqui com os patos, que também é um evento à parte. Então o próprio parque chama muita atenção e acaba sendo um dos lugares favoritos aqui do pessoal de Buenos Aires para aproveitar o final de semana. Esse aqui é o Lago Vittorio Ocampo. Ele foi o primeiro espelho d'água feito aqui nos bosques de Palermo. Então ele remonta desde a época da fundação do parque. Ele não é um lugar muito frequentado porque o Jardim Japonês está aqui do lado, o Planetário também está aqui do lado. Aquele outro lugar onde comeu o choripan que a gente apresentou para vocês também está de outro lado. E esse aqui ele fica meio esquecido, mas particularmente assim para mim e para a Gabi é o melhor lugar para você vir, sentar, fazer um piquenique, ler um livro. Como ele não é muito frequentado e como tem muitas árvores e também o lago, ele fica um lugar muito fresco assim, então é muito tranquilo de você ficar em paz assim, e é um lugar talvez o lugar mais seguro aqui dos bosques de Palermo. Olha, galera, aqui no Lago Vittorio Ocampo tem alguns lugarzinhos na beira do lago e é bem tranquilo. Ele é o lago, acho que mais tem sombra aqui e por isso é legal de ficar, né? Ficar de boa, fazer um piquenique e tal. E tem uma pontezinha bem bonita. Particularmente é nosso lugar favorito aqui quando a gente vem para os bosques de Palermo para dar aquela relaxada no domingo, tomar um mate. Esse aqui é o lugar que a gente mais vem. Ó, galera, logo atrás aqui do Lago Vittorio Ocampo, que a gente acabou de mostrar para vocês, tem a Praça República Islâmica do Irã. E o que chama atenção aqui é essa coluna. Essa coluna é uma réplica idêntica às colunas que tinham no templo do rei Ciro da Pérsia, que ficava em Persépolis, na famosa cidade de Pérsia. E ele foi doado pelo Shah do Irã na época, em 1960 e pouco, não me lembro exato o ano agora. E ele foi doado assim em homenagem à relação amistosa dos dois países, da Argentina e do Irã, na época que ainda era a Pérsia. E na época foi feito um festejo muito grande, foi uma época em que eles comemoravam a Revolução de Maio. E essa comitiva do Irã, ela veio para homenagear assim e tal, e para participar dessa festa, e trouxeram essa coluna aqui em homenagem. Pessoal,
Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. No próximo vídeo a gente vai mostrar o Rosedal de Palermo para vocês. Por isso se inscreva no nosso canal para ajudar o nosso trabalho e segue a gente também lá no Instagram, @estrada bonita. Até o próximo vídeo!